Turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos, chegando nessa manhã de 5 de abril de 2025, em nome da NIT Quantic. Você viu o recado da NIT Quantic? Não deixe de visitar o site, de ver os produtos da NIT Quantic, são os melhores. E visite também a loja em Niterói, em Icaraí. Visite todas as redes sociais da NIT Quantic. Um dia importante, o Vasco volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, um jogo em que o Vasco não é favorito, em que o Vasco pega um adversário que jamais venceu no seu novo estádio, em Itaquera, 7 confrontos, 6 derrotas e 1 empate. Um jogo em que o Vasco entra como franco atirador, mas precisa jogar, precisa fazer um futebol melhor do que vem apresentando. Esse é um ponto importante. Melhorar o desempenho, fazer o jogo andar. Acho que as possibilidades de mudança são muito bem-vindas. Realmente, Benjamin Garré não vem bem, talvez ainda se adaptando ao futebol brasileiro, a forma de jogar diferente do que jogava na Rússia, e vejo o Adson como uma boa alternativa, apesar de Adson estar parado há um bom tempo, talvez não suportar o jogo todo. Seria uma opção para início de jogo? Eu acho que sim. Se não, colocar Ryan, que também não tem entrado bem. O Vasco tem muitas deficiências, na minha ótica, em relação ao ataque. Peças precisam ainda ser contratadas, o que dificilmente serão, porque a janela se fecha na sexta-feira da semana que vem. A possível entrada de Tietê no meio de campo é a correção de uma situação que caminha para momentos piores, porque Paulinho não está bem ali no setor. É um jogador importante que dividiria com o Felipe Coutinho essa tarefa, mas o Paulinho não está legal. Jair tem entrado até o melhor, mas o Tietê é o que de todos tem jogado mais naquela posição. Mas é um jogo em que o Vasco precisa ter cabeça, precisa ter paciência e, acima de tudo, um jogo de muito esforço, porque vai ser pressionado por um Corinthians que não venceu na primeira rodada o Brasileiro, perdeu na estreia da Sul-Americana e, apesar do título paulista, está afim e vai querer vencer. Mas eu queria falar de dois assuntos. Primeiro, agradecer imensamente a todos que estiveram ontem na festa do canal Atenção Vascaínos, no Maraca Sport Bar. Agradecer a todos aqueles que participaram da festa, da organização da festa, de todos aqueles que de alguma forma colaboraram com a festa. Muito bacana contar com todo mundo lá. Muito obrigado a todos que estiveram presentes. Aos assinantes, aqueles que nos conhecem e que nunca nos viram e que ficam emocionados, muita gente bacana que viu a gente por alguns minutos e se emocionou e abraçou, e a gente ouve tantos depoimentos muito legais. Agradecer a todos que fizeram parte da produção da empresa Acelera Carreiras. Muito obrigado ao Douglas, muito obrigado ao Bismarck, obrigado a toda a equipe que esteve lá presente, enfim, a todos aqueles que conseguiram nos dar mais um ano de festividade, uma festa bem bacana. E nessa festa, o papo principal era sobre o jogo Vasco e Flamengo no Maracanã. Muita gente discutindo se o Vasco não deveria ter uma atitude mais dura, talvez de não ir a campo. Não sei se seria esse lado tão radical de não ir a campo, mas que realmente é desestimulante, você entender que o Vasco não pode jogar na sua casa somente contra o Flamengo. E o Vasco não deve jogar também contra o Fluminense e não vai jogar contra o Botafogo, porque o Botafogo houve a venda do mando de campo para Brasília. Depois de 10 anos, o Vasco não vai jogar um clássico sequer no seu estádio, o que realmente é desequilibrante e preocupante, porque São Januário é uma casa importante para o Vasco, é a casa do Vasco, e o Vasco é o único clube do Rio de Janeiro que não consegue jogar, e eu diria que do Brasil, da Série A, em seu estádio, porque sempre existem algumas prerrogativas para outros que para o Vasco não tem. Mas muita gente fazendo uma crítica de que de repente a direção poderia ter botado pé firme, eu não sei. Mas acho que o Vasco tem que brigar mais por igualdade, isonomia, brigar mais por um cumprimento de regra, porque foi instituída a licitação no Maracanã, mas para o Vasco é sempre um parto, para o Vasco é sempre um favor, para o Vasco é sempre na justiça. Isso deveria ser cumprido, porque isso está sendo descumprido há alguns anos, com o Vasco pagando aluguéis mais caros, com o Vasco sempre tendo que brigar na justiça para jogar. Ora bolas, por quê? Qual é a dúvida? Qual é o problema com o Vasco?
Eu acho que essas questões devem ser resolvidas, precisam ser resolvidas. Só que, ao que parece, cada dia está pior por conta da presença de um sistema que não gosta do Vasco, que privilegia mesmo o Flamengo, como no caso do governador Cláudio Castro, que é uma figura que já demonstrou claramente que não tem interesse em ajudar com igualdade a todos os clubes de futebol do Rio de Janeiro. Privilegia, sim, o Flamengo por ser seu clube de coração, talvez por melhores contatos políticos, mas essa é uma situação muito triste, extremamente triste. O Vasco vai jogar no Maracanã, que é um palco que eu defendo sempre, mas nessas condições eu respeito a posição do presidente Pedrinho e da sua gestão, porque você jogar no Maracanã, tendo que pagar aluguel sendo mandante, e além disso não ter direito a nenhuma outra benesse de bares e bilheterias, é complicado isso. Eu acho que por isso o Vasco tem direito a brigar. Por isso o Vasco tem direito a ir até o final, porque senão fica extremamente desigual. Mas é uma vergonha e ao mesmo tempo desanima. Que por mais que a gente grite, por mais que a gente reclame, sempre vai parecer que o Vasco baixou a guarda para aceitar jogar no Maracanã. Quando o Maracanã é tão nosso quanto deles. Mas infelizmente, por obra de um destino vil, cruel, a questão acabou sendo direcionada para que eles sempre ficassem com o Maracanã. É triste para quem está há mais tempo nessa vida do futebol saber que talvez não vá mais ao Maracanã ver o seu time do coração, não poder levar mais seus filhos, seus netos ao Maracanã, porque lá não é mais a sua casa, local onde o primeiro campeão foi o Vasco da Gama. Então, diante de tudo isso, a gente só lamenta, mas espera que pelo menos nessa questão comercial o Vasco possa ter êxito, lograr êxito, porque não dá para jogar como mandante e ter que pagar aluguel e não ter direito a bares e outros comércios. Enfim, é uma decisão triste que a galera comentou muito ontem lá no Maraca Sport Bar e com toda a razão. A partir de 5 da tarde, hoje no canal Atenção Vascaíno, nós estaremos na abertura, no abre do pré-jogo para Vasco da Gama e Corinthians. Jogo importantíssimo, jogo muito importante, Vasco e Corinthians, jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Grande abraço a todos, fiquem bem, bom dia, até logo mais, tchau.